Olá pessoal, depois de um bom tempo sem gravar aqui, como de praxe de novo, depois de tanto tempo eu volto aqui para conversar com vocês. E eu queria hoje falar sobre alguns assuntos, inclusive eu vou falar sobre o blog, que infelizmente a gente teve que desativar por causa das questões autorais, mas lá no finalzinho eu falo para vocês referente a isso. Até vou pedir para vocês mandarem e-mail, todo mundo que tiver dúvida e tem interesse de saber sobre informações sobre o blog, eu vou pedir para vocês mandarem e-mail, o e-mail nosso aí que tá no canal mesmo. Mas hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante que há muito tempo eu vinha pensando em gravar aqui, que é sobre as revistas antigas, os traços, os modos de história, a maneira como os personagens se comportavam nos anos 80, 90, no comecinho dos anos 70 ali também. E como isso veio se alterando, com o passar dos anos. Anos 70 estava no comecinho, obviamente ainda estava pegando forma, acredito até que pegando público. Lá nos anos 80 se consolidou com a cultura da época, o que foi um boom, que é a fase que eu mais gosto das revistas dos quadrinhos da turma, que é dos anos 80 e comecinho dos anos 90. Já no finalzinho dos anos 90, ali 98, 99, 2000, já começou, na minha opinião, claro, decair um pouquinho as histórias, o enredo, e depois quando entrou na Panini, descambou de vez, Eu particularmente não gosto das edições da Panini, acho que os traços ficaram, se perderam naquela época, ficou uma coisa muito digital, claro, as coisas evoluem, eu entendo, mas ficou muito digital, ficou chato, sendo bem sincero com vocês. E eu queria abordar hoje nesse vídeo, dar a minha opinião e mostrar algumas coisas, algumas diferenças que eu achei no decorrer aí da pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo. Mas depois da nossa vinheta. Olá pessoal, então para quem cresceu entre os anos 80 e 90, até o comecinho ali dos anos 70, sabe que quando a gente abriu um gibi da Turma da Mônica, era uma experiência sensorial, Aquele cheiro do papel jornal, as cores vibrantes e acima de tudo aquela expressividade dos traços transportava a gente por um mundo onde a criatividade nossa não tinha limites, amarras. Infelizmente, quando a gente olha hoje para as bancas, as poucas ainda que restam, o sentimento de uma profunda nostalgia misturada com uma frustração de ver um ícone nacional perder a sua identidade visual e narrativa em prol de uma padronização estéril. As décadas de 70, 80 e 90 representam o ápice da maioria de suas produções, na minha opinião. Porque naquela época os desenhos eles possuíam uma característica que hoje parece extinta, a autoralidade. Embora houvesse um guia de estilo, os artistas ainda tinham a liberdade para imprimir o dinamismo das cenas. Os personagens eram mais elásticos, as expressões de raiva da Mônica eram genuinamente cômicas e exageradas, e os cenários tinham uma riqueza de detalhes que dava vida ao bairro do Limoeiro. Os traços antigos, eles não eram só desenhos, eles eram interpretações artísticas que transbordavam a personalidade. Cada pincelada manual trazia uma imperfeição que, ironicamente, digamos assim, tornava o personagem mais humano e próximo do leitor. Só que, a partir de 1998, iniciou um processo de transição que foi mudando e mudou para sempre a cara da turma. A digitalização dos processos de produção, embora tenham trazido agilidade, sacrificou a alma da arte, sabe? O que antes era feito à mão, com variações de espessura de linha e texturas orgânicas, foi meio que substituído por vetores perfeitos e simétricos demais. É o caso de como a gente vê a Magali aí, na evolução da Magali. A gente vê que o contraste é evidente, Ali da esquerda, o traço ele é orgânico, expressivo. De já à direita, a padronização digital tipo pílula, sabe? E eu fiz uma tabela aqui para mostrar para vocês, assim, para a gente comparar os principais aspectos da mudança,
A característica, né, dos traços ali nos anos 80 e 90, na Era de Ouro, eram mais manuais, expressivas, dinâmicas, né? Hoje, na atualidade, na era digital, fica uma coisa muito digitalizada, padronizada, estática. As expressões eram mais exageradas, únicas, tem aqueles olhos variados. Hoje, aqueles olhos de pílula, aquela padronização ruim, chata. E os sorrisos são genéricos. A narrativa, né, tinha mais caos, aventura, imprimia mais isso. Agora hoje é mais educativa, entre aspas, contida, moralista. Os cenários eles eram mais detalhados, tinha uma profundidade, né, fazia você imaginar várias situações. Hoje ele é mais simplista e às vezes muito repetitivo. E naquela época, o mais importante, na minha opinião, é a identidade, né? Cada artista deixava sua marca, meio que sutil, mas deixava, né? E hoje é uma padronização industrial, né? Estilo MSP, né? Um estilo que se criou. Então, essa pobreza de qualidade na narrativa atual, né? Essa decadência, ela não se limitou só ao visual. As histórias atuais, elas sofreram uma anemia criativa, digamos assim. Né, sob o pretexto de ser politicamente correto, os personagens foram suavizados ao extremo. A Mônica raramente demonstra a força temperamental que tornou ela um ícone, né? O Cebolinha ele parece que perdeu a audácia dos planos infalíveis e o Cascão muitas vezes nem parece ter tanto medo de água. O resultado é uma sucessão de histórias que parecem saídas de um manual de boas práticas escolares, né? O foco mudou de entretenimento para didática, tornando a leitura previsível e para os leitores veteranos profundamente desinteressante, né, no meu caso. Não se dá um valor à memória, apesar de muitas publicações hoje trazerem, como essa biblioteca do Maurício de Souza, que trouxe, né, as histórias antigas. E, né, eu acho que eles deveriam mais enaltecer os anos 80 e 90, não é apenas olhar para trás, sabe? É reconhecer que a turma, ela já foi o maior expoente da criatividade brasileira nos quadrinhos, né? Porque se você vê bem, ao compararmos os traços antigos com os atuais, fica bem claro que a tecnologia não substitui o talento e a liberdade artística. Claro, dá mais trabalho, é uma coisa mais trabalhosa, mas, de repente, estudar uma forma de pensar nesse público, né, saudosista, né? Enquanto as edições atuais buscam a perfeição digital, nós, né, na minha opinião, eu me coloco aqui, nós continuamos buscando aquela Mônica de traço torto, mais cheia de vida, que nos fazia rir, uma simples expressão de desdém. A turma da Mônica atual pode até estar em mais plataformas, mas a sua essência parece ter ficado guardada em algum gibi antigo de 1995, esperando ainda para ser redescoberta. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram do tema? Tem alguma sugestão, alguma opinião? Deixa aqui nos comentários para que eu possa ler. E referente ao blog, eu vou pedir para vocês enviarem e-mail, todos aqueles que têm interesse em saber informações sobre o blog, envia no e-mail, esse e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Eu também está passando aí um e-mail para vocês verem. Manda e-mail mostrando interesse sobre informações que eu vou passando ainda nesse final de semana, para que vocês possam ter essa novidade que eu tenho para falar para vocês, né? Mas eu vou responder só por e-mail, não vou falar aqui no vídeo, não vou deixar nenhuma informação por aqui. Manda e-mail para mim lá, eu vou ter o prazer de responder vocês, explicar por que o blog está privado, por que aconteceu tudo isso, né, nessas questões de direitos autorais, né? E a gente se vê no próximo vídeo, né? Deixa aí opiniões de temas para os próximos vídeos, o que vocês querem saber da turma, né? Eu tenho a minha coleção, se vocês quiserem eu mostro a minha coleção, as revistas antigas que eu tenho da Mônica, né? Como eu tenho feito aqui no decorrer do vídeo. Eu demorei um pouquinho para gravar, porque eu estava me ajeitando, eu me mudei, então assim, tava uma bagunça, e agora que eu tô mais instável, tô mais estabilizado, eu vou conseguir gravar toda quinta-feira para vocês. Hoje, esporadicamente, estou gravando não na quinta-feira, mas toda quinta-feira vai ter um vídeo novo de assuntos que vocês podem deixar aí na sugestão, na opinião, nos comentários. Então, até a próxima, pessoal, e não esqueça de mandar um e-mail para vocês saberem mais informações sobre o blog.